Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar hoje com a Creditas Auto. A VP de Auto da Creditas, a Luana Bichuete, nos honrou aqui com a sua presença e a gente vai falar hoje sobre uma série de assuntos importantes para vocês que gostam de carros, de veículos, querem comprar, vender, trocar, financiar, entrada, não entrada, taxas, seguros, vistorias. Lá tem uma trenhada para falar aqui que eu acho que eu vou conseguir nem fazer o meu resumo inicial, que eu costumo fazer sempre. Já vou falando logo que fiquem aí, nossa meia hora próxima promete. Peço a Luana para se apresentar melhor do que eu fiz, obviamente. Agradeço ao mesmo tempo a presença. Luana, seja bem-vinda. Obrigada, Fred. A honra é minha aqui estar com vocês. Como o Fred falou, meu nome é Luana Bichuete, eu toco aqui nosso produto de auto na Creditas. A Creditas aí, a maior plataforma, né, de empréstimo com garantia do país e também uma plataforma que está evoluindo para soluções de ecossistemas voltados aí aos ativos dos nossos clientes, né, a casa, o salário, o carro. Então, tem muita troca legal para a gente ter aqui. E é um prazer para a gente estar aqui, porque eu acho que, Fred, tudo que vocês fazem aqui, né, de educação financeira, de maior acesso à informação, é tudo que a gente quer também, né, que nosso cliente tome uma decisão informada, sabendo o que ele está fazendo, ele ou ela. Então, muito bacana tá tendo essa troca aqui com vocês. Que legal, que legal. Então, começa contando um pouquinho da história para a gente, Luana. Assim, a Creditas era bem mais conhecida como uma plataforma de refinanciamento, né? De imóveis e carros, aquele no qual você dá, para quem o nosso ouvinte que não conhece ainda, você dá a casa, o apartamento ou o carro em garantia para obter um imóvel a taxas mais baratas, né? É uma alternativa que a gente, inclusive, advoga aqui no Educando Seu Bolso para pessoas que querem reformular, reestruturar, baratear uma dívida que às vezes está se perpetuando aí, era para ser uma dívida cara de curto prazo, mas está se alongando. Mas aí vocês veem aí o ano passado, parece que compram a Volante, né, que era uma plataforma mais específica de auto, para dar uma ampliada nessa vertical aí de veículos. Conta para nós como é que foi essa história, esse processo decisório, quais são os planos que estão por trás disso, que problemas vocês enxergaram que essa ampliação de escopo atingia? Legal. Primeiro, falando de onde a gente começou, né? Empréstimo com garantia era uma modalidade, eu acho que ainda é aqui no país, muito pouco conhecida perto do que ela deveria ser, né? Que nada mais é do que um empréstimo parecido com um empréstimo pessoal, só que você coloca o seu ativo em garantia para ter taxas menores. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, imagino, sobre isso, mas isso garante com que você tenha acesso a dinheiro, a capital, a uma dívida muito mais saudável, né? Com uma taxa muito menor. Então, a gente veio aqui tentando expandir essa categoria, né? Começar realmente essa categoria no país, para que a gente ajude o brasileiro, a brasileira, a investir realmente, né? A não usar dívida só para pagar uma coisa cara, mas realmente para alavancar esse ativo, essa casa, esse carro, e investir neles próprios, né? Então, vou até te dar um dado que pode estar um pouco desatualizado, mas é mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, Fred, eu acho que mais ou menos 60% das casas de pessoas, elas estão alavancadas de alguma maneira. Então, seja via um financiamento, um refinanciamento, uma hipoteca. O que isso quer dizer? Que 60% dos americanos estão pegando o dinheiro que estaria parado na casa deles e usando para investir neles mesmos, né? Para estudarem, abrir negócio, etc. Sabe quanto é esse número aqui no Brasil? É 6%, tá? É 6%. Então, a gente tem 94% desse dinheiro parado, né? E por que não investir na gente? Então, começou muito com essa tese, tá? Da gente querer, eu acho que viabilizar esse progresso. Só que no meio do caminho, a gente foi vendo também que esse cliente que pegou um empréstimo, pegou esse refinanciamento, em algum momento, esse cliente também queria trocar esse carro, né? Ele queria trocar, comprar um carro mais novo, comprar um carro talvez mais barato, para sobrar um pouco mais de dinheiro no final do mês. E a gente falou, poxa, esse cliente, ele precisa de ajuda também, porque esse mercado é complexo. Como é que eu vendo meu carro? Como é que eu compro meu carro? Como é que eu confio? Como é que, né, quem que pode me ajudar? E a gente, nesse processo, começou uma parceria super legal com vários lojistas no país, e a gente lançou o produto de financiamento. Que primeiro, esse cliente queria vender o carro e comprar outro.
Então, a gente lançou o produto de financiamento junto aos lojistas aí do país para ajudar esse cliente a ter acesso a um carro novo, né? No meio do caminho, a gente viu também que tinha muito cliente que queria comprar carro direto, né? Então, é super bacana, a gente tem nossa rede aí pelo país, mas tinham clientes mais digitais que também queriam poder comprar carro talvez online, carros diretos, a gente tinha muita mobilização aqui, e aí veio essa ideia da Volante, né? A Volante já era um parceiro nosso, era inclusive um desses lojistas com quem a gente trabalhava para financiamento, e a gente falou, por que não trazer eles para dentro de casa e complementar esse ecossistema e fazer também desse ecossistema um apoio para os nossos lojistas? Porque a partir do momento que eu também viro um lojista, eu começo a entender o problema desse lojista no país, que é também um microempreendedor, né? E foi assim que veio a aquisição da Volante e a gente montar o que a gente chama hoje de Creditas Auto, né? Porque a Volante, ela meio que entrou aí dentro desse guarda-chuva, que é a nossa plataforma online de compra e venda de veículo. A gente pegou isso também e entendeu que os clientes também queriam seguro, né? Porque você está comprando um carro, você quer o seguro. E aí veio a nossa aquisição da Minuto Seguros, que entrou com a gente. A Minuto é uma corretora de seguros, né? Então, por isso que é muito legal, porque é uma plataforma que dá várias opções para o nosso cliente, de vários diferentes seguros, o cliente pode escolher. E aí, com tudo isso, a gente também juntou isso dentro de um benefício que a gente chama de Creditas Auto Pro, que são todos os benefícios que a gente também consegue dar dentro desse ecossistema para os nossos lojistas. Então, se o lojista, por exemplo, está com um cliente na loja, ele quer vender um carro, e esse ou essa lojista não tem esse carro, né, disponível na loja, pode entrar na Creditas Auto, se tiver um carro lá, esse lojista consegue vender para o cliente e ainda ganhar uma comissão do nosso lado, né? Esse lojista também tem acesso a desconto na compra de estoque. Então, a gente aí começou essa ideia desse ecossistema, tanto para o cliente quanto os parceiros, tanto de dívidas saudáveis, né? Que aí entra o refinanciamento e o financiamento, mas também na própria solução, na própria transação, na facilitação da transação, na transparência. Então, esse aí é um pouco do nosso universo automotivo aqui. Foi de A a Z, né? Começou com os refins, né, os refinanciamentos, né, o home equity, o auto equity, aí, e concordo, gosto sempre de deixar meu testemunho, né, falei, acho que pode ser uma dívida muito útil, né, dependendo da situação, da avaliação que se faça do contexto, e a penetração, como você deu dados aí, é bem mais baixa aqui do que lá fora, e passou pela história do financiamento, que eu queria que você falasse um pouco mais, inclusive, o próprio financiamento alto, mas deixa você falar no final dessa pergunta. Depois você passou pela história da plataforma generalizada, né? Seja a compra da Volante, da Minuto, toda a história da problemática de comprar, vender, trocar, né, ao longo da vida do cliente, como você falou, né, quer dizer, o refinanciamento de imóveis, vocês ficam com o cliente durante décadas, né, 15, 20 anos, imagina, alguma coisa por aí o prazo. Então, durante esse período, o cara ele vai trocar de carro, né, ele vai querer fazer uma transação, e por que não facilitar a vida dele ao longo do caminho, já que vocês tinham esse relacionamento com as concessionárias. É aí que eu queria chegar. Esse relacionamento com as revendas, né, os lojistas de auto ao longo do país. Como é que funcionava o financiamento alto atrelado ou em parceria com as revendas aí, o financiamento Creditas? É uma coisa assim que vocês competem com os tradicionais, sei lá, Santander, por exemplo, que vem à minha cabeça como um grande player aí de financiamento alto no Brasil. Como é que é? A gente é muito parecido, né, Fred? A gente claramente compete. Eu acho que a boa notícia é que esse mercado é grande, né? É um mercado bastante grande, tem espaço aqui para todos nós. Eu acho que cada player, cada empresa aqui se posiciona de uma maneira um pouco diferente, cada empresa busca talvez uma melhor solução para o cliente que conhece mais. Então, por exemplo, você tem um banco como o Santander que tem uma solução fantástica também, que consegue ter uma solução ainda melhor para o cliente que ele já conhece, né? O Itaú a mesma coisa, você tem a BV também que dá bastante alternativa, a Omni que busca clientes de diferentes perfis, e a gente está entrando aqui, claro, nesse mundo de, né, super avançado, com competidores que a gente respeita pra caramba aqui no mercado, aprendendo humildemente com esse mercado, buscando trazer essa nova solução aqui, antiga solução, eu diria, mas tentando trazer também de uma maneira nova, né? Que é essa maneira um pouco integrada aí no ecossistema,
quando a gente traz uma solução que a gente quer que seja mais digital, e a gente está construindo para isso, né? Ao mesmo tempo que ela se conecte com as outras partes do nosso ecossistema, mas que a gente também traga um ecossistema para esse lojista. Porque, de novo, a gente está aqui para viabilizar esse progresso, entendeu? Então, o lojista faz parte disso. Ele é também um microempreendedor, como vários do que a gente ajuda com o refinanciamento. Então, a gente tem pensado muito nisso, sabe? Como é que a gente consegue trazer não só solução para o cliente final, como via todo esse ecossistema que a gente está construindo, trazer soluções de valor para os nossos lojistas. Então, acho que a gente está tentando aqui atuar nas duas pontas, mas, de novo, é um mercado de gigantes aqui e a gente está aprendendo aqui todos os dias também. Gostei que você falou, gostei que você citou os concorrentes. De fato, concordo que é um dos mercados mais concorridos no Brasil, né? Outros não são tão concorridos assim. E esses concorrentes, eles têm as suas plataformas também, né? Você citou aí Santander com Webmotos, o Itaú com e-carros, o Bradesco com o Autoline, um pouco menor, mas... E aí tem uma galera que está chegando, né? Vocês, a Cavac, e tem plataformas mais específicas para lojistas, sei lá, eu estou me lembrando aqui, a gente até conversou com eles na Instacarro antes. Como é que tem aí vocês se encaixam mais próximo ao modelo de alguém, uma coisa totalmente diferente nessa plataforma no Créditas Alto? Eu diria que a gente não se encaixa muito em nenhum modelo, né? A gente tem um pouquinho de cada modelo. Porque você pega uma empresa, por exemplo, a iCarros ou a Webmotor, elas são plataformas, um pouco de anúncio, né? Eu diria plataformas que você ajuda o lojista a anunciar o veículo e colocar esse veículo aí disponível e cobram pelo anúncio. Então, você tem diferentes soluções. A gente tem uma plataforma própria, né, de venda de veículo. Então, eventualmente, pode também evoluir para uma plataforma de anúncio, mas, além disso, a gente tem a própria plataforma, porque a gente quer conectar o problema que o cliente está tendo também. Esse cliente, às vezes, ele quer vender o carro direto para a gente, Fred. Às vezes, ele não quer ir para o mercado, ele não quer cotar, ele está com a gente, ele confia na gente, então ele quer vender direto. Então, se ele vende direto para mim, depois eu posso repassar a venda desse veículo para um cliente final ou até descontada para um lojista. Então, a gente está tentando estar no meio dessa transação para justamente diminuir essa fricção que acontece nessa transação, porque isso é bom para todo mundo, entendeu? Economiza o tempo do cliente que está gastando tempo com isso, dá mais transparência para o lojista, economiza, eu acho que toda essa burocracia transacional. Então, eu acho que a gente ainda está na jornada, tá? Se você me falar, poxa, você está super posicionada, não estamos no final ainda, aliás, acho que a gente nunca vai chegar lá, mas eu acho que a gente está nessa jornada e a gente está muito aberto para escutar tanto os nossos parceiros, quanto os nossos clientes e ainda mais nossos competidores, né? Porque, afinal dos contos, a gente quer construir algo que faça sentido para o mercado e para o cliente. Com isso, você tem que atuar junto também, né? Sem dúvida. Aproveitar que você falou de problemas, então. Quais são os principais problemas? Você falou de, o cara quer vender e, sei lá, não consegue achar o comprador, ele acha um saco anunciar, ou ele, imagino que fazer vistoria, quando dá uma guariba, que a gente chama, um retoque no carro, porque o carro dele está com uma coisinha aqui ou ali, a própria burocracia de documentação, certificado que o comprador é idôneo, né, o pagamento vai ser feito, né, que hora que ele troca o documento. Fala um pouco dessa problemática para nós, já que você citou, né, que num relacionamento que vocês já de longa data tinham com a Volante, optaram por adentrar ainda mais nessa problemática. Essa pergunta tem vários ângulos, né? Porque existem vários problemas, né? Dependendo de onde você está começando. Eu vou começar com o primeiro problema, que é o próprio entendimento do crédito, né? Quando um cliente está querendo comprar um carro, esse ou essa cliente precisa, na maioria das vezes, de um financiamento, né? E, às vezes, falta um pouco de entendimento sobre essa própria dívida, né? Se essa dívida é uma boa dívida para você, se é uma boa dívida que cabe no seu bolso, se esse carro é o carro que você deveria estar comprando, né? Porque pode ser um carro mais caro, talvez, do que você precise. Então, eu acho que a gente começa desse primeiro problema, né? Que é esse entendimento de toda essa parte financeira, até porque a gente quer que o cliente tenha esse entendimento para pegar a dívida que faz mais sentido para ele ou para ela, né? Então, isso é super importante. Depois que a gente passa por isso, você tem toda a própria gestão do seu veículo, né? Porque você
tem o seguro, que seguro que é melhor para você, quando que você deveria fazer manutenção, como é que você faz, né, a própria gestão desse seu ativo para que esse ativo valha. Não adianta nada você comprar um carro hoje e vender ele descontado 50% daqui a um ano, entendeu? Porque se você não cuidou bem do veículo, isso é um problema também, isso é o seu dinheiro desvalorizando. Então, de novo, esse próprio entendimento e a própria gestão do cuidado do carro, aonde levar, quem está autorizado, o que fazer. Depois, óbvio, falei de seguro, né? Depois você tem o processo de venda. Depende muito do cliente, tem cliente que quer vender na hora, porque quer quitar a dívida, ou tem alguma coisa, ou precisa do dinheiro. Tem cliente que não se preocupa em vender na hora, quer demorar mais tempo, porque quer achar o carro correto. Então, até essa própria dinâmica volta tudo para o cliente, entendeu? O que o cliente quer e o que a gente pode oferecer. E aí você tem toda essa questão, o que é melhor? Será que é melhor eu comprar o carro desse cliente direto para dar liquidez para esse cliente? Depois eu ajudo ele a achar um carro, seja na minha própria plataforma da Creditas Auto ou via nossos lojistas parceiros, porque a gente faz isso também. O cliente chegou, não achou o carro que quer, a gente, obviamente, está direcionando ele para o parceiro. E se ele veio já de um parceiro, a gente direciona direto para o parceiro, não passa nem pela minha plataforma, entendeu? Porque eu entendo que esse cliente era do parceiro. Então, a gente tem muito respeito também por essa troca, sabe? Então, você tem toda essa parte dessa dinâmica da troca, né? Que volta para o quê? Para o crédito, entendeu? Por que eu preciso? Como é que eu pego a dívida saudável de novo? Como é que eu uso? Então, eu acho que eu passei aí por uma gama de problemas e tem muito mais, tá? A burocracia, a documentação, você confiar que o carro que você está comprando tem todas as checagens, você ter a confiança que você pode devolver o veículo, tem muita coisa aí, tá? No meio do caminho. Sim, sem dúvida. E voltando sempre para o crédito. Gostei. Eu te perguntei sobre uma série de coisas transacionais e você trouxe de volta para o crédito. Sobre crédito, tá? O que você pode dizer para quem está agora, talvez aí, assuntando ou pensando em acessar esse mercado de será que eu vi uma propaganda um tempo atrás de um carro? Será que eu tenho condição de comprar esse carro? Sei que, né, ouvi dizer que os preços estão altos, né, o mercado, inclusive de usados, está bem aquecido, ainda não voltaram, se é que vão voltar algum dia. Pode falar um pouquinho sobre a tua visão, o teu contexto do mercado de auto, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre taxas de financiamento, condições de concessão, né, se estão mais restritivos ou menos, quer dizer, percentuais de entrada, eventualmente, que são exigidos para alguém que está pensando em entrar nesse mercado? Claro. Eu acho que eu vou começar um pouco falando de duas coisas, assim, né? A decisão que você tem, talvez, da compra do veículo, mas também o uso do crédito, independente dele ser no momento da compra ou alavancando o veículo que você já tem, né? Quando você está comprando um veículo, acho que a primeira coisa que você tem que decidir é para que você quer, né? E o que cabe no seu bolso. Então, eu estou comprando um veículo porque ele é uma ferramenta de trabalho, eu estou comprando um veículo porque eu preciso, porque eu tenho uma família muito grande, de repente eu quero um veículo muito grande. Quer dizer, qual que é a necessidade que você tem? Ou você está comprando um veículo porque é muita vaidade, tem um carro específico que você quer, porque você ama carro, eu acho que está tudo no jogo, entendeu? Mas a gente tem que ser muito honesto com a gente, sabe, Fred? Primeiro, do que a gente precisa e depois do que a gente tem condição de pagar. Porque às vezes eu quero um veículo, cara, super caro, o último veículo que saiu do mercado, mas a realidade é que eu vou usar ele como uma ferramenta de trabalho e o que eu tenho para pagar é metade do que esse veículo custa, entendeu? Então, por que não encontrar um veículo metade do valor, né, desse? Então, eu acho que começa com, primeiro, essa muita honestidade dessa avaliação. Por que eu estou comprando, do que eu preciso, quanto eu tenho para gastar e o que eu estou disposto a ceder nessa experiência aí. E aí, pesquisar, né? Tem muita gente aí no mercado, tem negociação, tem plataformas online, tem lojistas, tem, enfim. Aí eu acho que o cliente tem que pesquisar. E aí, quando a gente parte para daí a opção de crédito, primeiro eu acho que, de novo, é super importante o cliente entender a sua própria realidade financeira, né? É muito chocante, Fred, aqui quando a gente fala com os nossos clientes, mais da metade dos nossos clientes não conseguem dizer quanto que eles têm de dívida ativa hoje. Eles não entendem, não sabem, não conseguem unificar todas as informações. Quando a gente pergunta quanto eles estão pagando de taxa, também não sabem responder.
E eu acho que essa é a primeira barreira que a gente tem que superar, entendeu? O cliente tem que entender, e com a nossa ajuda, eu acho que, né, de empresas como a Acreditas, de plataformas como a sua, como ter esse domínio. Porque só assim você vai conseguir entender o que é uma dívida saudável, que ela tem um propósito. De novo, não é à toa que 60% das casas nos Estados Unidos estão endividadas, não são más dívidas, são dívidas com propósito, né? Então, você pegar essa dívida com propósito, mas entendendo o que ela significa para você. Quanto essa dívida está comprometendo no meu bolso? Se eu ganho R$ 2.000 por mês e eu estou me endividando com uma dívida que custa R$ 1.000, eu estou comprometendo 50% do meu bolso mensal. Será que isso faz sentido, entendeu? Para mim, provavelmente não, né? 50% é um valor muito alto. Então, eu acho que essas contas é importante o cliente fazer, e aqui na Acreditas, eu acho que em vários outros lugares também, a gente está aqui para ajudar, né? Nossos consultores, eles fazem bastante isso, conversam com o cliente, entendem o perfil da dívida. E aí eu tenho umas histórias depois, se você quiser escutar, legais, assim, de clientes que pegaram dívida saudável, como é que eles usaram, umas histórias bem emocionantes, porque a gente dá crédito aqui, mas o que mais emociona a gente são as histórias, né, que os clientes têm para contar, então... Opa, eu adoro história, não precisa ser depois, não. Se você quiser jogar uma na roda aí agora, tá valendo. Posso falar. Você sabe que tem uma cliente, vou te jogar algumas aqui, né? A gente tem bastante cliente que pega dinheiro para investir no seu próprio negócio, né? Então, uma vez falei com um cliente que estava pegando dinheiro para abrir um estúdio de fisioterapia para a esposa, né? Então, a gente ajudou esse cliente a fazer cálculo, entender quanto que ia custar de aluguel, quanto de capital que esse cliente precisava para abrir o estúdio. Foi lá e abriu o estúdio. A gente ajudou duas irmãs aqui que eram cozinheiras e tinham tentado ir para todos os bancos buscando empréstimo e não conseguiram. E aí a gente deu, e hoje elas estão vendendo marmitas assim pelo iFood e estão super bem. 2 semanas atrás eu recebi um relato de uma cliente que pegou dinheiro para uma operação de paralisia da filhinha dela, né? Então foi uma história super bonita, assim, a gente recebeu, a operação inteira se emocionou. A gente já teve cliente que usou nosso dinheiro para fazer operação, né, para mudança de sexo, então a gente teve isso também. Cliente que usou dinheiro para FIV, então tem bebês por aí, né, que fez aí o processo de inseminação e usou nosso dinheiro para isso, então casais, tanto de homem e mulher, quanto casais do mesmo sexo aí usando nosso dinheiro para isso. Então, tem muita história legal, sabe? Teve um cliente esses dias que chorou bastante no telefone com uma consultora nossa, ele estava tão nervoso com as dívidas que ele tinha, e a nossa consultora ajudou, e ele ficou tão aliviado, sabe? De ter esse apoio, de ter num momento como esse. Então, e um cliente, última história aqui, um cliente foi super bonito, ele tinha um problema dentário, né? Que ele queria resolver. E a gente ajudou, e ele mandou para a gente falando assim, por causa de vocês eu consigo sorrir de novo, sabe? É muito legal. Então, tudo para dizer que tudo isso é dívida muito boa, tá? Você investe em você, tem cliente usando o nosso dinheiro para estudar, para fazer reforma na casa, para valorizar o ativo, para investir em expansão de restaurante, enfim, tem inúmeras histórias aqui. Mas eu volto para o fato de que sempre de maneira consciente, entendeu? Dívida saudável, com propósito, para ajudar você, cliente, a evoluir na vida e a crescer na vida, né? É isso que a gente quer. Que legal, que bom que você contou essas histórias aí. Acho que elas reforçam. Aliás, você está fazendo mais o meu papel hoje do que eu mesmo, né? Da responsabilidade, a responsabilidade na tomada de decisão de crédito, do crédito com propósito, né? Da avaliação da situação, comparação e realmente a estimativa de que aquilo é para você, né? Por isso que eu sabia que ia ser uma troca boa, entendeu? Infelizmente não é todo mundo que propósito. não é todo mundo que, aliás, muita gente ainda não faz isso, né? Mas que bom que vocês eram uma plataforma de financiamento, estão se transformando numa plataforma de físico, né? De ativos físicos ali, né? Compra, venda, troca de carro. Quem sabe não vão entrar no ramo imobiliário também mais adiante, porque a capacidade operacional da Acreditas, para mim, que estou de fora, parece uma coisa bastante impressionante, né? Aliás, dou meus parabéns aí para vocês nesse quesito. E agora, pelo que você está contando, as histórias aí, vocês são, além disso, vocês são quase que um consultório psicológico, ao mesmo tempo que faz atendimento financeiro, também aconselhamento emocional e etc. Muito Olha, bacana. a média das nossas ligações dá 20 minutos, tá? É mesmo?
Então, é muita conversa que a gente tem, muita ajuda, seja do problema, a gente tem uma planilha aqui que a gente ajuda a cliente a fazer cálculo, no final das contas, a gente está aqui para ajudar o cliente, entendeu? Então, os nossos consultores são muito bacanas mesmo. Que legal. Eu te perguntei também da história das entradas, da percentual de concessão, quer dizer, a gente sabe aqui, ou a experiência, pelo menos, que a gente tem aqui na Educando, que muitas vezes o cara quer financiar, mas ele sequer tem o valor da entrada para dar. Uhum. Mesma percepção que você tem por aí, alguma consideração a fazer no que diz respeito ao que se tem que exigir de entrada? Sim. Olha, acho que essa é uma pergunta importante, tá? Eu acho que é importante falar que, assim, nem a gente, e eu assumo que nenhum banco, tá? Mas a gente, com certeza, Fred, eu não estou dando crédito pensando em retomar. Eu espero nunca ter que retomar, entendeu? O veículo. Então, a gente, do nosso lado, a minha responsabilidade é garantir que a nossa análise de crédito é muito bem feita, porque a decisão de aprovação, ela é tão importante como uma decisão de negação, tá? Se eu estou negando um cliente, é porque justamente eu entendi que esse crédito vai atrapalhar mais o cliente do que ajudar. Talvez o cliente não saiba disso, não esteja percebendo isso, mas pelo perfil desse cliente, esse crédito atrapalharia mais do que ajudaria. Então, isso vem aí, inclui, né, quando a gente olha risco, percentual de entrada, a gente pode ter clientes onde a gente fala, poxa, você pode dar 10% de entrada aqui, né, e aí a gente financia 90%, porque a gente confia bastante nesse potencial de 90%, pode ter cliente que eu peça 50% de entrada, porque eu entendo que, né, na hora que eu olho o salário mensal desse cliente, ele comporta um empréstimo equivalente a 50%. Então, se ele tem 50% de entrada no banco, guardado que esse cliente quer usar, ótimo, entendeu? Porque isso é diferente de eu estar comprometendo a renda mensal desse cliente. Nem todo cliente está pegando empréstimo porque precisa na hora, pode ser porque tem um investimento que não quer tirar, não tem a liquidez, então por isso que a gente tem que fazer essa análise, tá? Mas sim, o percentual de entrada ele é importante, tem muito cliente que não consegue comprar veículo porque não tem a entrada para dar, e aí um pouco da minha recomendação é o próprio cliente reavaliar se aquele veículo é o veículo que ele deveria estar comprando, sabe? Poderia ser um veículo mais barato, né? Poderia ser uma condição, um veículo mais antigo, para caber no bolso. Então, acho que são essas Legal, legal. Open Banking, Open Finance já bateu aí para vocês nessa avaliação da qualidade do risco de crédito do cliente? Já conseguem enxergar melhor hoje? Está batendo na porta de todo mundo. Eu acho que nós aqui, como acho que todas as instituições financeiras, a gente ainda está nesse processo de integração, tá? Então, o Open Banking, ele é muito falado, mas as informações ainda não são tão fáceis de serem trocadas e analisadas, tá? Pelo mercado. Eu acho que a gente está nesse caminho, estamos trabalhando bastante com relação a isso, não estamos lá. A ideia é que a gente sim consiga, porque assim, quanto mais informação eu tenho do cliente, melhor decisão eu consigo tomar para mim e para ele, né? Ou ela. Então, com certeza, é um espaço que a gente está apostando bastante para o futuro, tá? Ou seja, implementação, mas a expectativa de vocês é que vocês passem a conseguir enxergar melhor a capacidade de pagamento do cliente com o Open Banking. Tá. Mas ainda não é uma coisa que mudou da... Isso, a gente já está usando, mas o potencial disso é muito maior, tá? Do que está sendo usado agora, simplesmente pelo tempo de implementação. Né? Legal. Agora, uma dúvida bem assim, pequena. A primeira vez que eu vi o produto de vocês, né, o refinanciamento de auto, pensei, pô, o cara está com um problema financeiro, tem um carro na garagem, que é próprio, que é dele, ele vai lá, na Creditas, pega um refinanciamento com uma taxa bem mais baixa do que, sei lá, o cheque especial, ou alguma coisa, o crédito pessoal não consignado, por exemplo, resolve a tua vida, depois ele paga e reassume a propriedade do carro. Aí depois eu vi, conforme você mesmo falou aí hoje, vocês trabalham em conjunto com concessionárias, onde o cara vai, às vezes, comprar um carro. Ele não tem, ele vai lá comprar e eu acho que entra na mesma figura. Você falou de alavancar, seja na compra ou seja depois. É o mesmo produto, vocês tratam com isso, o mesmo, como se fosse, perdão, o mesmo produto, só que em um time, um momento diferente, é isso? Vocês oferecem para revenda como se fosse um financiamento alto tradicional, daquele que vai sair num carro que o cara não tem? Fez sentido? Você conseguiu entender a pergunta? Fez. Eu acho que assim, os dois produtos, eles são similares no sentido de que você tem um carro e você está pegando um crédito em cima desse veículo, né?
seja porque ele está na garagem ou seja porque você está comprando esse veículo. Mas, no fundo, a sua garantia continua sendo esse veículo e o tamanho desse crédito também é vinculado no valor do veículo. Então, se eu tenho um veículo que vale, né, 30 mil reais hoje na minha garagem e eu consigo pegar até tantos por cento desse valor, o valor máximo seria ancorado nesses 30 mil, assim como na compra de um veículo de 30 mil reais, né? Então, isso aí é muito parecido. Agora, o produto em si, ele é um pouquinho diferente na realidade, né? Porque a intenção no começo para o cliente, quando ele procura um refinanciamento, ela é uma outra intenção, não é a intenção da procura da compra de um veículo, né? Ou esse cliente está barateando uma dívida cara que ele já tem, ou ele está querendo atingir aí algum objetivo, como eu expliquei vários aqui, alguma cirurgia, alguma expansão de negócio, né? Então, a intenção ela é diferente. Então, os critérios que esse cliente está usando, eles são muito baseados no quão importante essa intenção é para esse cliente. Além disso, esse veículo está na garagem do cliente, né? Eu não tenho o lojista ali junto, então eu preciso conhecer o cliente, eu preciso conhecer o veículo para conseguir dar esse empréstimo. É tudo digital, mas a gente aqui precisa conhecer toda essa operação. Na hora que você vai para a compra de um veículo, a intenção do cliente é comprar o veículo, né? É uma intenção separada. Então, esse cliente pode ter outros critérios na hora da compra. Eu tenho um lojista que está ali junto comigo, é um correspondente bancário que está com o veículo, que tem responsabilidade junto à transação, né, de garantir que o veículo esteja em bom estado. Então, você tem algumas partes aí do produto que é um pouco diferente, mas, no geral, não deixam de ser dois produtos onde o carro é dado em garantia e o empréstimo é feito em cima dele, entendeu? Então... Legal, eu pensava muito obrigado, eu pensava muito nos contextos totalmente diferentes e em produtos totalmente diferentes. Aí, quando você falou, caiu a ficha para mim, eu falei assim, não, se o cara tem o carro na garagem, ou se ele vai comprar, ou se ele está assinando para comprar, no final das contas, né, um tempinho depois é tudo igual, mas apesar do contexto ser diferente. Show de bola. E tem muito cliente, aliás, que financia o veículo e depois refinancia com a gente, tá? Então, ele pegou, financiou, aí ele começou a pagar as parcelas. Depois que ele pagou um pouco das parcelas, aí viu que queria pegar dinheiro para investir em alguma coisa, aí ele vai e esse mesmo veículo refinancia, entendeu? Então, vocês oferecem isso ativamente? Porque eu conheço esse caso no consignado, né? O mercado de consignado é um mercado que se refinancia muito, né? O correspondente liga e fala, você abriu margem aqui, né? Quer dizer, a sua folha de pagamento te permite ter mais não sei quanto na sua conta. Não, a gente oferece, até porque, como eu te falei, né? O nosso objetivo aqui é ter relacionamento com esse cliente. Legal. Então, a gente precisa já de cara, né? Esse cliente entra entendendo todas as outras opções que esse cliente tem. Então, quando esse cliente precisa do crédito, ele sabe exatamente quanto ele tem para tirar, a gente está aqui para ajudar, então a gente atua ativamente também com esse cliente. De novo, voltando, contanto que seja um crédito saudável. Legal, show de bola. O importante. Luana, excelente bate-papo, muito obrigado. Podia ficar conversando aqui mais zilhões de tempo, mas meu tempo aqui, a janelinha de meia hora, eu tento respeitar isso. Quem sabe você não volta aqui para conversar conosco em outra ocasião. Quero só te agradecer e deixar para suas considerações finais aí, se você, porventura, tiver alguma coisa por falar. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui e eu acho que, como eu falei, a gente está aqui para ajudar, né? Então, se você é uma pessoa que está um pouco com dúvidas sobre o seu crédito, o que fazer com ele, não entende muito o perfil da nossa dívida, liga para a gente, o nosso consultor ajuda, a gente olha, ajuda a entender a dívida, o que a gente mais quer é que, né, o brasileiro entenda ali um pouco o perfil da dívida e comece a usar essa dívida um pouco para crescer na vida. A gente está aqui para ajudar, tem uma série de outras instituições aí que estão aqui para ajudar também. Então, para a gente, o sucesso de todo mundo e o sucesso do cliente é o que importa, entendeu? A gente aqui é mais um veículo aí para ajudar nessa jornada. Então, estamos super aberto e disponível. E, Fred, foi um prazer estar aqui com você. Uma delícia essa troca. Valeu, o prazer foi tudo meu. É isso aí, pessoal. A palavra-chave, eu acho, da conversa aqui hoje é consciência, né? Consciência do valor do empréstimo, do valor da entrada, do valor do carro, do custo do carro e de uma série de coisas. Isso vai ajudar muito na vida de vocês. Um abraço, Luana. Prazer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada.